Bom, pessoal, então vamos dar continuidade, né? Nós falamos na aula passada, nós abordamos sobre a questão da legislação, e aí nós falamos sobre a lei, falamos sobre decreto, falamos sobre algumas instruções normativas. Nós temos aí, que eu falei para vocês, né, que é, na verdade, a legislação pertinente, é ela que é a Bíblia, ok? Voltada exatamente para a questão aí das boas práticas de fabricação. Lembrando, não só em fábrica de ração, ok? Pode ser também para fábrica de premix, de núcleo, ok? Então, nós temos a instrução normativa número 4 do mapa, que eu pedi para que vocês pudessem ler, vocês vão lendo aos poucos, a leitura ela é bem tranquila, é uma coisa assim bem fácil, né, da gente poder compreender, entender, ok? E depois a gente vai trabalhar melhor com relação a cada item que existe ali nessa instrução normativa. Então, nós temos também a instrução normativa número 30, ok? Que vai falar sobre rotulagem. Nós temos aqui o decreto 4.680 de 2003, que vai regulamentar os alimentos e ingredientes destinados ao consumo humano ou animal e que contém ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados, ok? Então, a fábrica, ela precisa, na verdade, se ela for utilizar algum organismo geneticamente modificado, ela precisa adotar essa legislação. Temos a instrução normativa número 12 de 2004, que é um regulamento técnico aqui, ó, sobre a fixação de parâmetros, das características mínimas dos suplementos que são destinados aí para bovinos. Temos a instrução normativa número 13, ok, de 2004. Ela descreve sobre a segurança do uso de aditivos para a produção de alimentos que são destinados à alimentação animal, ok? Bom, além disso, nós também vamos encontrar a instrução normativa número 65, ok? Que foi alterada pela instrução normativa número 14, agora de 2016, onde ela fala sobre a possibilidade de algum tipo de utilização de medicamento de uso veterinário, ok? Então, qualquer ração que precisa fazer uso desse medicamento de uso veterinário precisará adotar essa instrução normativa número 65. Temos aí já falamos já sobre a geneticamente modificada, né? A 4.680. A 54, que vai falar sobre os aditivos antimicrobianos melhoradores de desempenho e os aditivos anticoccidianos, que são administrados via alimentação animal, ok? Ela é um pouco mais recente, a instrução normativa 54. Nós temos a 45, que vai falar sobre o sulfato de colistina como uma substância antimicrobiana, ok? Com a finalidade de aditivo zootécnico melhorador de desempenho. Então, a gente precisa seguir essa daqui. E nós temos aí a última, né, agora que foi publicada esse ano, a instrução normativa número 1, ela proíbe a importação, fabricação, comercialização e o uso de aditivos melhoradores de desempenho que possam conter na sua formulação antimicrobianos como a tilosina, lincomicina e a tiamulina, ok? Que são, na verdade, agentes antimicrobianos utilizados aí na medicação humana, ok? Então, a gente precisa, qualquer fábrica, ela precisa seguir essa instrução normativa aí. Bom, temos ainda a questão da segurança de alimentos, ok? Então, nós começamos a falar na quarta-feira, ontem, né? Nós começamos a falar sobre essa segurança de alimentos, mas afinal de contas, né? De onde que vem isso? Então, esse termo, ele tem a sua origem, ela é, na verdade, um termo militar, ok? Antigamente, nós chamávamos de segurança alimentar. Então, esse termo segurança alimentar, ele tem essa origem militar, por quê? Porque começou-se a perceber que um país, por exemplo, ele poderia vencer o outro se esse outro país ele tivesse, por exemplo, um grande armamento bélico, mas em contrapartida ele dependesse do fornecimento de alimento de outro país, se esse outro país ele simplesmente bloquear o fornecimento de alimento, de nada iria adiantar esse armamento bélico, todo esse poder bélico, né?
porque simplesmente não teria alimento para poder alimentar a tropa. E a tropa, obviamente, enfraquecida, com isso, então, o país ele acabava perdendo a guerra. Então, esse termo, segurança alimentar, ele realmente tem a origem militar, ok? Mas aí nós vamos verificar dois termos que derivam disso daí. Nós temos aquilo que a gente chama de food safety e food security. Então, quando eu pego esses dois termos e olho na literatura, eu vou verificar que o food security significa segurança alimentar e food safety também segurança alimentar, ok? Só que ambos, eles na verdade, eles têm conotações diferentes. O food security, ele é destinado principalmente para a questão do fornecimento de alimento. Quando a gente fala em segurança alimentar, que é o food security, quando nós estamos falando sobre esse termo, nós estamos pensando na possibilidade da gente poder ter o que oferecer para os nossos animais. Para aquele momento em que eu chego no supermercado e eu tenho o que consumir, ok? Então, o mercado tem o que disponibilizar. Isso gera segurança. É a segurança com que o alimento ele possa chegar até a prateleira e ser consumido. Isso é o food security. Food safety, ele está relacionado à questão de segurança, mas essa segurança no sentido de estar permitindo com que o alimento que eu consegui, na verdade, adquirir, ele possa ser seguro do ponto de vista de saúde pública, ok? Seja aí dos animais, seja do homem. Então, perceba que, embora os dois tragam essa conotação de segurança alimentar, o enfoque ele é diferente. Então, de novo, o food security ele vai estar voltado mais para a garantia de ter o que oferecer. E o food safety significa, na verdade, você está oferecendo um produto seguro, ok? Que, ainda que ele possa ter perigos, os perigos, conforme nós dissemos ontem, eles precisam serem avaliados, ok? E com isso, então, a gente vai fazer uma avaliação do risco. Então, eu faço essa análise de perigos para avaliar os riscos, ok? Então, hoje a gente já não usa mais esse termo segurança alimentar. A gente usa, sim, segurança alimentar quando eu estou pensando na disponibilidade, em ter o que oferecer, ok? Então, as indústrias, elas vão processar alimentos, elas vão ofertar esses alimentos. Isso eu estou chamando de segurança alimentar. Quando eu estou pensando na possibilidade do alimento não colocar em risco a saúde de quem vai consumir, sejam os animais ou o próprio homem, então eu estou pensando no alimento, então hoje a gente chama de segurança de alimentos, ok? Então segurança de alimentos é o fato do alimento ele não colocar em risco a saúde de quem vai consumir. Está entendido isso? Então, vamos entender que, quando eu estou falando em segurança de alimentos, eu estou pensando aqui na possibilidade, na ocorrência de perigos. E quando eu falo em perigos, eu estou me referindo a qualquer agente de ordem química, física e ou biológica, ok? Então, esses perigos, eles podem estar presentes nos alimentos, ok? Então, nós precisamos entender que os alimentos, eles precisam serem seguros. Mas fica muito difícil a gente definir o que é um alimento seguro. Essa resposta, ela vai depender, na verdade, para quem está respondendo essa pergunta. Então, perceba que para o produtor, na verdade, ele ter condição de estar oferecendo um produto,
um produto que não venha colocar em risco. Mas risco igual a zero é impraticável, ok? Não existe risco igual a zero. E fica fácil da gente entender isso, né? Se eu for pensar que, nós discutimos isso ontem, o agronegócio, né? Que envolve, que é aquele somatório das operações de produção, processamento, distribuição, perceba que o leque ele é muito amplo. Então, eu falar, na verdade, que o meu produto, ele, na verdade, ele não vem a oferecer nenhum risco, então o produtor, ele precisa avaliar isso. Ele pode, na verdade, oferecer um produto que, ainda que exista a presença desses perigos, esses perigos não irão colocar em risco a saúde dos animais. No caso aqui, nós estamos voltando para a fábrica de ração. Tá claro isso? Então, lembre-se, risco igual a zero é impraticável. O que na verdade, a indústria, o que a fábrica de ração, ela então faz? Ela precisa, na verdade, adotar etapas do processo, né? E não só do processo, mas ela se preocupa desde o momento da obtenção da matéria-prima até o momento exatamente do armazenamento, do processamento e da distribuição. Então, ela vai se preocupar, na verdade, em mitigar a incidência desses perigos, para que o risco de acontecer algum problema seja mínimo. Tá entendido isso, gente? Então, isso é extremamente importante a gente ter na nossa mente. Jamais eu vou estar conseguindo ofertar um produto que não seja capaz de oferecer nenhum tipo de risco. Então, os perigos eles podem estar presentes. Agora, é claro que, uma vez que eles estejam presentes, eles não poderão colocar em risco a saúde. Por isso que, então, a gente tem algumas etapas que são importantes para que a gente possa detectar esses perigos. E muito mais do que detectar, a gente precisa saber a origem desses perigos, ok? Porque eu posso entender que muitos desses perigos, eles são iminentes, eles são inerentes ao alimento, ok? Então, por exemplo, quando eu estou pegando algum produto, né, aí do campo, então eu posso ter, por exemplo, um resíduo de agrotóxico. Então, há a presença desse perigo químico, ok? Durante o processamento, por exemplo, um parafuso ele pode soltar. Pode haver, por exemplo, algum estouro, né, de uma lâmpada e um caco de vidro vir parar. Então, eu estou me referindo a um perigo físico, ok? Eu posso, por exemplo, já obter uma matéria-prima já contaminada por células bacterianas, como eu posso também ter por vírus, por fungos. Então, aqui eu estou me referindo aos perigos biológicos ou os microbiológicos. Porque, veja bem, não estou me referindo somente à célula, mas pode ser um produto do metabolismo, como é o caso, por exemplo, das micotoxinas. Né? Então, o fungo que começa a se desenvolver ali, por exemplo, no milho, esse fungo ele vai produzir toxinas, que é o produto do metabolismo secundário deles. E muito dessas micotoxinas, elas são carcinogênicas. Então, elas podem vir desencadear um problema no animal, ok? E essa micotoxina, ela pode ainda passar para o leite. Então, eu posso ter resíduo dela no leite, na carne, nos ovos. Então, perceba que é extremamente importante nós estarmos pensando no quesito da qualidade, ok? Então, nós até discutimos isso no nosso primeiro encontro. Nós falamos que qualidade nada mais é do que aquilo que seja capaz de atender a necessidade do cliente, ok?
Então, aquilo que, por exemplo, eu considero como qualidade para mim, pode de repente não ter a mesma aceitação por vocês ou do que vocês consigam entender como qualidade. O que a indústria, na verdade, ela fala que tem qualidade, ela vai estar sempre, na verdade, pensando em atender, né, o desejo da sua clientela. Então, por isso que existem alguns mercados, alguns nichos de mercados que são específicos, né? Basta eu pensar, por exemplo, eu particularmente, Roberto, eu não gosto de pé. Quem é pé de frango? Imagina você pegar aquele pé de frango e ficar chupando aquilo. Eu não gosto, né? Mas existe um mercado, os chineses amam isso, ok? Então, perceba que a indústria, ela vai, na verdade, atender o mercado chinês com esse tipo de produto, né? Então, e claro que esse produto ele tem que ter qualidade, né? Não pode ter, na verdade, pododermatite, ok? Aquele coxinha, aquela inflamação no coxinho plantar ali do frango, não se pode, porque há rejeição pelo mercado. Então, perceba que isso é qualidade, tá ok? Bom, então quando nós estamos falando nesse termo qualidade, nós precisamos entender que essa segurança, ela está entre a fazenda e o garfo, que é conhecido aí, ó, from farm to fork, tá? Então, essa segurança, né, essa qualidade que possa gerar essa segurança, ela abrange, ela é tão abrangente que ela vai, na verdade, do campo, né, da fazenda, até o garfo. Então, perceba, não é só, na verdade, até o animal. É claro que aqui nós estamos pensando mais na fábrica de ração, ok? Mas a minha ração, ela tem que estar segura, ela tem que ter qualidade para que o animal possa realmente converter os nutrientes ali em produtos, para que esses produtos eles possam chegar até a minha mesa, eu como consumidor final. E esse produto ele tem que chegar seguro para mim. Ele não pode colocar em risco a minha vida. Então perceba que é bastante abrangente aí. Então, quando nós estamos falando sobre isso, eu preciso pensar na recepção da matéria-prima. A gente vai falar melhor sobre isso, tá? Mas só para a gente poder ter uma ideia. Então, olha, na questão das sujidades, né, quando o caminhão chega, o máximo que eu posso ter é de 1 a 1,2%. Essas sujidades aqui, quem vai se preocupar mais com isso daqui é a unidade armazenadora, ok? São aqueles silos graneleiros. Então, a partir do momento em que a soja, o sorgo, o milho, ele sai do campo, ele vai ser armazenado nesses silos. Então, esses silos graneleiros, eles vão promover a verificação da sujidade. Então, é claro que quanto mais sujo tiver, na verdade, a minha matéria-prima, pior vai ser o pagamento daquele carreto. Então, por isso que a gente se preocupa com essa questão de sujidade. Eu falei aqui sobre a questão dos fungos, né? Então, a gente tem aí um problema sério com os grãos ardidos. Esses grãos ardidos, nada mais é devido ao desenvolvimento desses fungos, e lembrando que esses fungos eles podem produzir as micotoxinas, ok? Além disso, eu tenho ainda também a incidência de pragas. Então, as pragas elas podem estar presentes nesses silos de armazenamento, ok? Como eles também podem estar presentes na própria fábrica. Daí, então, a necessidade daquilo que eu chamo de controle integrado de pragas. É importante eu ter uma empresa terceirizada que possa ser responsável por promover esse controle, ok? Então, esse controle integrado, ele é extremamente importante para poder impedir a entrada aí de roedores, de insetos, pássaros, gatos, ok? Porque a gente verifica, às vezes, gatos aí em fábrica de ração, né? Então, eu já comentei isso daqui numa outra aula. Então, o fato do gato estar ali, ele está servindo como um controle biológico, né? Então, ele está atrás de ratos.
Mas existem ratos por quê? Porque não há um programa eficiente de higienização. Porque se a higienização ela fosse completamente adequada, limpeza, sanificação, isso não daria oportunidade para que esses roedores eles pudessem chegar até ali essa matéria-prima, ok? A gente vai discutir isso um pouco melhor. Aí a questão da umidade, né? Então lembrem-se, os fungos que nós discutimos aqui, eles precisam de umidade. Então quando eu estou falando aqui sobre essa umidade dos grãos, então lembrando, isso daí é voltado principalmente para os silos graneleiros, né? Porque quando esse grão, desculpa, ele sai desse silo e ele chega até a minha fábrica, eu já entendo já que esse grão ele já está já no teor de umidade adequado, que é em torno aí de 13 a 14%, ok? E aqui eu faço isso daqui utilizando, na verdade, um medidor de umidade. Ok? Então, esse medidor de umidade, então, chegou a matéria, chegou meu caminhão, ok? Então, eu vou fazer a determinação aqui aqui, ó, a soja deu 15,8% de umidade, ok? Então, o que vai acontecer? Essa soja, isso aqui nós estamos aqui numa unidade armazenadora, essa soja, ela será, na verdade, voltada para deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Meu Deus do céu, é difícil, né, gente? Então, ela vai ser necessário ser secada. Então, ela vai ser colocada num silo de secagem, ok? Para que esse teor de umidade de 15,8 possa cair até 12 a 13%, que é o recomendado, né? Então, deixa eu passar aqui, que a gente já mostrou, ok? Então, quando nós estamos falando sobre esse termo, né, segurança, então aqui, só para poder frisar, a segurança alimentar versus segurança de alimentos. Então, antes a gente só chamava segurança alimentar, ok? Então, segurança alimentar era tudo. Por isso que gerava, na verdade, esse confundimento, né? Então, segurança alimentar, você está querendo se referir ao quê? Ao fato de ter o que oferecer ou você está oferecendo um produto seguro? Então, é claro que eu preciso dos dois, né? Eu preciso ter o que oferecer e, além disso, que essa oferta seja de um produto seguro, ok? Então, a gente chamava o Food Security e o Food Safety. E hoje, então, a gente separou isso. Então, a gente chama segurança alimentar, seria o Food Security, e segurança de alimentos, Food Safety, ok? Então, segurança alimentar, conforme eu já falei, tem a ver com a questão de solidariedade, disponibilidade permanente, quantidade suficiente, acesso regular, sustentabilidade. Isso é segurança alimentar, é você ter o que oferecer, ok? Então, um país, na verdade, que está passando por dificuldades, então países vizinhos vão, por solidariedade, distribuem alimentos, né, porque as pessoas precisam, os animais precisam sobreviver, então você distribui, tá? Qualidade de alimentos, perceba que a qualidade de alimentos, eu estou pensando, claro, envolve a questão aqui, há dois aspectos nutricionais, ok? E eu estou pensando muito aqui na própria aparência desse alimento, na cor, na firmeza, no sabor, na crocância, no cheiro. Existem outros atributos que conferem qualidade a esses alimentos, ok? E quando eu estou focando, o meu foco da qualidade é voltado para você fazer com que esses perigos, eles não que, quando eu coloco ausência de perigos, isso daqui é utopia, ok? Então, utopia por quê? Porque é muito difícil, realmente é muito difícil. A indústria, ela trabalha para mitigar, ou seja, para minimizar, para reduzir a incidência deles no produto final, ok? Mas muitas das vezes ele está. É o caso, por exemplo, da micotoxina. Então, às vezes, a micotoxina ela está presente. Então, o que a indústria pode fazer? Ela pode adicionar, por exemplo, agentes adsorventes, como é o caso da argila,
né? Essa argila ela vai ali, liga-se à micotoxina, e com isso, então, a micotoxina ela não consegue ser absorvida pelas células epiteliais do intestino. Por quê? Porque está ligada a essa argila. Então, a argila ela é inerte, né? Ela não consegue ser absorvida, ela vai, então, arrastar, levando consigo essa micotoxina. Ok? Então, quando nós estivermos falando sobre segurança de alimentos, vocês têm que ter em mente que eu estou me referindo aqui à questão aqui da incidência desses perigos. Os perigos podem estar presentes? Podem. Eles só não podem estar numa quantidade tal que possa colocar em risco a saúde desses animais. Ok? A gente, mais para frente, quando a gente estiver falando sobre micotoxinas, a gente vai verificar que a legislação, em nenhum momento a legislação fala assim, olha, não pode haver nada de micotoxina. Não tem. A legislação ela coloca lá um limite máximo de tolerância, ok? Então, permite-se essa micotoxina, ela é permitida até um valor de tantos ppm, ok? Quando a gente fala, por exemplo, no caso da incidência, por exemplo, aqui de um Clostridium. Então, eu não estou me referindo ao fato que não possa ter nenhum tipo de célula de Clostridium, não possa ter nenhum tipo de célula de Staphylococcus, não possa ter nenhum tipo de célula de Escherichia coli. Pode, mas até um determinado número. Tá claro isso? Ok? Então, vamos lá. Bom, então nós vamos agora dar essa diferença, né? Perigos e riscos. Ok? Então, quando eu falo em perigo, que vem do inglês hazard, então, olha, eu estou pensando que o perigo nada mais é do que um agente biológico, como nós já até falamos isso, né? Químico e ou físico, ok? Mas também pode ser a propriedade do próprio alimento de causar um efeito adverso à saúde. Então, por exemplo, nós podemos ter, por exemplo, a gente sabe que, vamos colocar agora para o humano, né? Então, tem pessoas, por exemplo, que são alérgicas ao glúten. O glúten, ele está presente, ok? Está ali, ó, é uma propriedade do alimento. Só que para algumas pessoas, o glúten ele tem esse potencial de causar um efeito adverso. Então, ele acaba se tornando um perigo. Os perigos, eles existem. Logo, então, nós precisamos ter condição de avaliar o risco desse perigo. Então, o que é risco? O que eu entendo como risco? É a função da probabilidade da ocorrência de um efeito adverso à saúde e da gravidade desse efeito, ok? Causado por esse perigo. Então, quando eu estou falando em risco, eu estou pensando na combinação da probabilidade da ocorrência do dano e a severidade. Então, quando eu vou avaliar o risco, então, o perigo existe? Existe. Ele está ali presente. Ok. Então, agora eu tenho que fazer uma análise de risco. Nessa análise, eu vou combinar a probabilidade de ocorrência. Qual que é a probabilidade, por exemplo, de eu encontrar, por exemplo, uma célula de salmonela, por exemplo, em uma ração peletizada? Ok? Então, eu tenho que avaliar exatamente essa probabilidade. Se existir essa probabilidade, se essa probabilidade ela for alta, eu tenho que agora avaliar a severidade desse dano. Bom, então há a possibilidade da salmonela estar presente. Bom, e essa salmonela, ela vai estar num número bastante elevado? Porque se ela tiver num número bastante elevado, com certeza ela vai trazer problemas sérios à saúde dos meus animais. Tá claro isso, gente? Então, vamos entender. Perigo é o agente causador do problema, ok? O risco nada mais é do que a probabilidade exatamente da ocorrência daquele perigo. Então, perceba, a probabilidade ela pode ser baixa, ela pode ser mediana, ela pode ser alta. E o fato do perigo estar presente, a severidade, por exemplo, daquele perigo, né, pode ser baixa. Eu tenho, então volto aqui a repetir,
eu tenho, por exemplo, a presença de aflatoxina. Então, ó, existe a probabilidade da aflatoxina estar presente, sim. Aí eu vou avaliar, bom, se essa aflatoxina ela estiver presente dentro do limite máximo de tolerância aceitável pela legislação brasileira, não há problema, ok? Então, a severidade daquele perigo ela será baixa. Tá claro isso? Então, isso é importante vocês terem em mente. E quando nós ainda continuamos com essa questão, né, dos perigos, então nós analisamos os perigos e avaliamos os riscos. Para que isso? Para que eu possa determinar exatamente em que etapa esses perigos possam estar presentes. Aonde, em que etapa do meu processo eu posso ter a ocorrência, a incidência desses perigos. Então, ó, eu vou avaliar, o perigo está presente? Ok, então eu vou agora avaliar o risco, ok? Então eu vou combinar probabilidade com severidade, ok? Se eu verificar que a probabilidade é alta, de que o risco é alto, então é importante eu agora pensar no seguinte: o método de controle que eu vou adotar, será que ele será eficiente? Então, entra em ação aquilo que a gente chama de pontos críticos de controle. Então, o que é o ponto crítico de controle? Ponto crítico de controle é toda a etapa do processo onde os perigos possam estar presentes e que, portanto, eles necessitam serem controlados. Então, eu agora vou verificar, isso daqui é um PCC? Essa etapa aqui, ela é considerada como um PCC? Então, ó, ou seja, ali existe a probabilidade de um perigo, então significa que eu tenho que controlar. Então, isso é um PCC. Ok? Como é que eu vou determinar se isso é ou não é? Através de árvores decisórias. Nós vamos ver isso mais para frente, ok? Então a gente aprende a elaborar árvores decisórias em função dos perigos existentes. Tá claro? Então, o que eu quero para vocês assimilarem agora, nesse momento, é exatamente isso. Então, os perigos, eles podem chegar até ali. Muitos desses perigos, eles são inerentes, ok? Ao alimento, faz parte. Então, ó, a água que foi utilizada na irrigação era uma água contaminada, não existia potabilidade dela, né? Ela veio, por exemplo, de um poço artesiano onde não se tinha controle. Você tem um problema sério de infestação de pragas, e aí é necessário você ter que usar mais agrotóxico para controlar essas pragas. Então, a possibilidade de você encontrar resíduo químico nessa minha matéria-prima é muito maior, ok? Então, perceba que nós precisamos entendermos desses perigos, ok? Mas esses perigos, gente, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Eles existem. O que eu preciso, na verdade, saber é a origem deles, ok? E aí, então, a gente passa para essa questão aqui, ó. Então, quando eu estou avaliando aqui a questão ainda, né, com relação a essa questão de perigos e de riscos, vamos ver, por exemplo, um perigo químico. Então, o perigo químico aqui, ele pode ser, por exemplo, um resíduo de um antibiótico, né, o resíduo de um agrotóxico, ok? Alguma substância, por exemplo, uma graxaria. Então, foi necessário, na verdade, você utilizar a engrenagem, né, de todos os seus equipamentos lá na fábrica. Então, você precisou utilizar graxa, né, porque aquilo dali estava fazendo muito barulho, estava desgastando muito, então você utiliza graxa. Essa graxa ela pode chegar até a ração. Então, isso eu considero como um perigo químico, ok? Então,
Esse perigo químico, ele pode ser, na verdade, proveniente aí de falhas no processo, ok? Então é isso que eu estou falando. Por exemplo, a graxa, a pessoa que é responsável pela manutenção daquele equipamento ali, acabou, né, promovendo uma falha no processo e acabou permitindo com que a graxa tivesse contato ali com a ração, ok? Então pode ser da própria máquina. Então a gente pode pensar aqui, por exemplo, um resíduo de algum agente sanitizante que foi utilizado, ok? Então, esse agente sanitizante, que na grande maioria das vezes é um agente químico, ele pode, né, contaminar a minha ração. Ou então da própria matéria-prima, como eu falei aqui. Então, um resíduo de um agrotóxico, um herbicida aí qualquer, ok? Mas esse resíduo químico, ele também pode ser por meio de sabotagem, ok? Então, essa sabotagem, ela pode se dar aí no sentido, por exemplo, do próprio colaborador da fábrica, ok? Então, ele não está satisfeito com a alta direção, existe alguma coisa. Então, veja bem, aqui eu pensei, olha, naquilo que é inerente e problemas que acontecem aqui, ó, de forma não intencional, ok? Agora, aqui eu já estou pensando já na incidência de um perigo intencional. Então, ele foi adicionado intencionalmente com o objetivo, na verdade, de prejudicar aquela marca, ok? Então, olha, pode ser um colaborador, pode ser, na verdade, pelo próprio concorrente, ok? Então, um espião que de repente entra, tem a condição de entrar na fábrica e adicionar ali naquela ração algum produto químico. Então, isso é o que hoje nós pensamos, nós nos preocupamos, que é chamado de food defense, ok? Então, o food defense, ele está voltado exatamente para quê? Substâncias que podem aparecer, no nosso caso aqui, né, numa ração, ok? Que foi adicionado intencionalmente, e isso daí foi adicionado intencionalmente com o intuito de prejudicar mesmo, ok? Então, fazer com que a fábrica ela possa ter o seu nome comprometido, ok? E aí isso daí acaba gerando manchetes, nós até discutimos isso ontem, né? Então, o problema que pode trazer para a marca, ok? Então, eu estou pensando no perigo químico aqui. Quando eu estou pensando, por exemplo, na questão de bactérias patogênicas, quando eu penso nessa questão de bactérias patogênicas, eu posso estar pensando, por exemplo, em falhas de processo, ok? Então, a minha matéria-prima, por exemplo, ela até nem veio, não tem tanta carga microbiana assim, né? Mas na hora que ela entra em contato, por exemplo, com algum maquinário meu, então, por exemplo, vamos pensar que eu acabei de bater uma ração e nessa ração em que foi misturada, né, ela tinha ali uma contaminação, uma carga microbiana mais elevada. Essa ração já passou. Mas sobraram resquícios, resíduos dessa ração que foi batida anteriormente. O meu próximo lote de ração que eu vou bater, ele pode entrar em contato. Então, a gente sabe, nós vimos isso lá em microbiologia, nós temos a contaminação cruzada, ok? E a partir do momento em que ocorre essa contaminação cruzada, essa ração, né, esse novo lote de ração, ele acaba agora sofrendo essa contaminação. Então, eu estou pensando numa falha de processo. Então, uma bactéria patogênica, ela pode chegar até a minha mistura por uma falha, ok? Mas é claro que essa bactéria patogênica ela já pode ter vindo da própria matéria-prima. Então, eu estou dando como exemplo aqui contaminação da água, aquela água que foi utilizada lá na irrigação, né? Então, lembra, você tem lá um poço artesiano, mas você não sabe a qualidade daquela água e você está utilizando aquilo dali para poder
irrigar as suas culturas. E aí você pode ter um nível de contaminação elevado e levar a contaminação aí dessa matéria-prima, essa matéria-prima já chegar já na fábrica contaminada, ok? Mas existe também aquilo de fraude, ok? Então, ou seja, sabe-se que a própria indústria sabe que a água que existe ali, né, na sua empresa, ela não é potável. Mas mesmo assim, utiliza-se essa água para poder, por exemplo, preparar, fazer a diluição de alguma substância que possa ser incorporada na ração. Ok? Então, perceba que nesse quesito aqui, isso daqui também está sendo intencional, ok? Está sendo intencional aqui. Então, a gente pode pensar aqui naquilo que a gente chama de food fraud. Então, food fraud, ele tem sempre aqui o objetivo aqui, na verdade, é da pessoa, ó, se dar bem. Diferentemente do food defense. No food defense, a ideia é prejudicar uma empresa, ok? No food fraud, é a própria indústria, né, fingindo que não está vendo as coisas e ela mesma burlar aquele mecanismo. Eu coloquei aqui, não ficou errado aqui, né? Esse daqui deveria estar não dentro de bactérias patogênicas, mas está em perigo químico, mas dentro de food fraud, tá? Que é o uso da melamina em rações. Então, nós temos aí um problema sério, nós tivemos um problema sério que aconteceu aonde? Aonde? Na China, né? Então, nós tivemos a indústria de ração adicionou melamina. É melamina, não é melanina, não, tá? Então, a melamina, ela, na verdade, é um composto extremamente rico em nitrogênio. Nitrogênio não proteico, ok? Só que essa melamina, ela acaba sendo, na verdade, problema. Ela é tóxica para o organismo do animal, ok? Então, o que a fábrica fez? Como a gente já sabe que a proteína acaba sendo, na verdade, um nutriente que mais onera o custo final de uma ração, né? Então, o que a fábrica fez? Aumentou a dose de melamina nas rações. Essas rações elas foram destinadas para cães, ok? Eles adicionaram bastante melamina para quê? Para poder aumentar, né, o teor e falar que aquela ração tinha tantos por cento de nitrogênio. Então, quando você vai adquirir, você encontra lá no rótulo, né, tem tantos por cento de nitrogênio, legal, essa ração aqui ela é ideal. Só que essa ração ela era pobre em nitrogênio. E por uma questão de fraude, então houve, na verdade, um ato fraudulento da indústria, a indústria foi e adicionou essa substância com o intuito de elevar o teor de proteína. Porque a gente sabe, né, vocês sabem disso, quando a gente vai determinar o teor de proteína, a gente leva para o laboratório e, através do método de Kildall, nós determinamos o teor de nitrogênio. O teor de nitrogênio era elevado, bom, o teor de proteína é elevado, ok? E aí a gente verificou esse problema porque vários cães vieram a óbito. Então foi um escândalo na época, ok? Então, quando nós estamos tratando sobre perigos, nós precisamos levar em consideração esses dois termos, ok? Eu estou aqui me referindo em food safety, ou seja, segurança de alimentos, e em food safety eu tenho o food defense e o food fraud. Food defense, ele é sempre com o objetivo, na verdade, de prejudicar a empresa. E o food fraud, ele está mais envolvido com questão econômica. O objetivo é fazer com que a empresa ela possa se dar bem. Vocês devem lembrar, há um tempo atrás, eu acho que até falei isso na aula de microbiologia, da Parmalat, né? A Parmalat que acabou adicionando bastante soda cáustica no leite para poder mascarar o problema de acidez.
e aí isso acabou gerando, né, um escândalo, a Parmalat ela sumiu do mercado, agora ela voltou, né, mas há um tempo atrás você não conseguia encontrar produtos da Parmalat. Então isso foi um escândalo para a empresa. Então nesse caso aqui, no caso da Parmalat, foi o food fraud, ok? Não foi alguém que chegou lá e fez isso para prejudicar ela, não. Tá certo? Bom, espero que isso daí possa ter ficado entendido. Bom, e aí a gente começa a verificar o seguinte: bom, já que esses perigos eles são inerentes, eles podem estar presentes, né? E aí eu falei para vocês, perigo, gente, perigo vai ter, porque pensa bem, esses micro-organismos, a grande maioria deles tem origem no solo, ok? E eu estou usando como matéria-prima, principalmente eu utilizo como matéria-prima alimentos de origem vegetal. Também tem os alimentos de origem animal, né? Então eu posso utilizar, por exemplo, farinha de carne e ossos, farinha de sangue, farinha de penas, farinha de vísceras, ok? Eu posso utilizar. Mas a grande maioria que a gente sabe quando a gente vai formular uma ração, principalmente aí para os monogástricos, né? Embora também possa ser fornecido para os ruminantes, mas vai ser principalmente a base de quê? Milho e farelo de soja. Então são, na verdade, ingredientes de origem vegetal, então a possibilidade de perigos estar presente. Então o que eu tenho que avaliar é a origem. Eles vão estar presentes. Então o que eu tenho que avaliar é a origem. Então veja bem, para que eu possa ter condição de oferecer, né, um produto seguro para os animais, um produto de qualidade, é necessário eu adotar novas formas de gerenciamento. Então, aquilo que existia no passado, vocês vão lembrar que eu falei isso ontem, né? Então, a forma como era conduzida ali todo o processo, a questão da recepção da matéria-prima, de armazenamento, de processamento, de distribuição, tudo isso precisa ser revisado. Então, por isso que a Instrução Normativa número 4 ela dá toda a base. Daí a necessidade de vocês estudarem, lerem essa Instrução Normativa número 4 do mapa. Que a gente vai verificar, o saco de ração não pode ser colocado diretamente sobre o piso, tem que estar sobre um estrado, não pode ser encostado diretamente na parede, ok? Não, as janelas elas têm que ter telas de proteção, a gente vai estar discutindo mais sobre isso. Então, para que eu possa garantir essa segurança, eu preciso, na verdade, adotar novas formas de gerenciamento. Porque a partir do momento em que eu passo a adotar essas novas formas de gerenciamento, com certeza agora eu passo a aumentar a capacidade de competitividade. Então agora eu tenho condição de competir melhor no mercado. Ok? Então eu posso entrar agora com um produto melhor e esse produto ele seja na verdade realmente seguro, e além dele conter todos os nutrientes que realmente está presente no rótulo, não é na verdade fake news, mas sim é verdadeiro aquilo que está ali no rótulo, né, da embalagem, ele também seja seguro. Então para isso eu preciso adotar ferramentas que vão me ajudar a garantir essa segurança. Então eu tenho que adotar as boas práticas de fabricação, o APPCC que nós falamos ontem, que significa análise de perigos e pontos críticos de controle, ok? Eu tenho aqui, na verdade, as ferramentas de certificação da ISO, ISO 9000, ISO 14000, a ISO 22000. A gente vai falar sobre essas ferramentas mais para frente, ok? Bom, então, todas as indústrias de produtos que são destinados à alimentação animal no Brasil, elas são regulamentadas e fiscalizadas pelo MAPA, ok? Então, elas devem estar adequadas à legislação vigente, que inclui a implantação de um programa de boas práticas de fabricação. Então, olha, toda indústria que é, na verdade, reconhecida, ok? Que ela está ligada ali ao mapa,
essa indústria, ela obrigatoriamente ela será fiscalizada pelo MAPA, por um auditor fiscal. E, obviamente, se ela está vinculada, ela precisa implantar e implementar essas boas práticas de fabricação. Tá? Então, ó, qual que é o objetivo, na verdade, dessa fiscalização feita pelo auditor fiscal? É exatamente esse, ó, o objetivo, lembra que eu falei ontem? Então, o objetivo, na verdade, de um fiscal, é claro, né, o nome já diz, é fiscalizar. Mas ele não está ali exatamente para poder trazer penalizações. A ideia dele, né, o que deveria acontecer, é que ele possa ele avalia, ok? Ah lá, ele vai avaliar a condição higiênico e sanitária do processo, ok? E verificar se todo o processo ele está em conformidade, ok? Ou seja, ele não coloca em risco, ou seja, ele é inócuo. Quando a gente fala inócuo, isso significa o quê? Que não é capaz de colocar em risco, ok? Então, ser inócuo é isso. O ser inócuo não significa não ter o perigo. Não. Ser inócuo significa não colocar em risco a saúde, ainda que aquele perigo possa estar presente. Ok? Então, a gente verifica que na fiscalização ele tem exatamente esse objetivo, é garantir adequadas condições higiênico-sanitárias nos processos, bem como avaliar, verificar essa conformidade e a inocuidade dos produtos, né? Verificar a segurança e a rastreabilidade dos produtos. Então, esse termo que eu falei para vocês, né, que é tão importante, rastreabilidade. Depois a gente vai falar melhor sobre isso. Essa rastreabilidade ela é importantíssima. Porque se lá na frente você detectar um problema, você tem que fazer esse feedback e saber aonde que o problema pode ter ocorrido. Ok? Então, por isso que tudo precisa ser devidamente monitorado. Então, envolve aqui o monitoramento. Ok? Bom, então, olha, quando a gente pensa aqui como que eu posso promover a garantia e a qualidade no produto final? Primeira coisa, claro, vai me basear exatamente em cima da produção de grãos com qualidade. Então, envolve a própria cultivar, envolve aqui as boas práticas agrícolas, a questão da colheita. Então, a colheita mecanizada, conforme eu falei ontem, né, da colheita manual. Então, se você, por exemplo, utiliza esse tipo de colheita, a colheita mecânica ela pode trazer injúrias aos grãos. Então, um grão ele pode ter a película ali completamente danificada, os fungos que estão, né, que se encontram na superfície, podem agora penetrar nesse grão, daí eles vão se desenvolver. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração. Outra coisa, né, que eu vou também garantir a qualidade no produto final, claro, sem sombra de dúvida, tem a ver com o processamento. Então, a matéria-prima que eu vou receber, eu tenho que saber a origem, né? Eu preciso saber se o meu fornecedor ele é idôneo. Então, lá no silo onde essa matéria-prima ela realmente está sendo armazenada, eu tenho que me preocupar com a questão da limpeza, com a umidade que nós já falamos aqui, tem a ver com a questão da secagem, né? Deixa eu tentar passar para cá. E aqui eu tenho a secagem, que é tão importante para poder estar evitando com que traças, com que pragas venham se desenvolver, o próprio fungo. A questão da temperatura. Então, lembra, eu preciso ter uma temperatura ideal, não pode ser muito seco, mas também não pode ser muito úmido, ok? Então, todos esses fatores vão, obviamente, interferir na qualidade do produto final. E, sem sombra de dúvida, a produção do alimento com qualidade, que aí eu vou garantir de que forma? Adotando as boas práticas de fabricação, né? Usando a instrução normativa número 4, e a gente vai verificar mais para frente que, dentro dessas boas práticas de fabricação, é necessário eu seguir os POPs. Então, eu vou entender POP aqui como os procedimentos operacionais padronizados. A gente vai trabalhar sobre esses POPs,
tão importante, ok? Porque, veja bem, a indústria ela precisa ter um procedimento operacional padronizado. Lembra que eu falei sobre a questão de rastreabilidade? Imagina, por exemplo, se lá na frente eu verifico que o meu produto está com problema. Se eu não tenho um procedimento padronizado, cada dia eu estou trabalhando de uma forma, eu nunca vou conseguir detectar aonde existe o problema, ok? Então, eu preciso adotar esses procedimentos padronizados, que são os POPs. Né? E aí, lembrando que hoje já é necessário a implantação do APPCC. E eu só consigo ter sucesso na implantação dessa ferramenta de qualidade, né, de gestão de qualidade, se eu tiver as boas práticas adotadas já juntamente com os POPs. Ok? Então eu entendo que esses dois são pré-requisitos para o APPCC. Tá ok? Tranquilo? Bom, quando a gente fala sobre essa biossegurança, né, então, que para eu poder ter o controle desses perigos, então é claro que eu preciso estar pensando nessa palavra-chave, biossegurança. Biossegurança eu estou entendendo como conjunto de medidas ou práticas que passam a ser adotadas com um intuito. Aqui, na verdade, é sempre a mitigação, ok? Então, eu quero evitar a introdução quanto à disseminação de agentes patogênicos em uma instalação. Para isso, então, eu preciso identificar os perigos que são razoavelmente previsíveis. Ok? Então, eu tenho condição de saber a ocorrência, a incidência de um perigo previsível. Com isso, então, obviamente, eu preciso pensar no fluxo. O fluxo ele precisa ser sempre unidirecional, a gente vai falar sobre isso, tá? A questão da salmonela, que a gente sabe que é uma bactéria patogênica, assim como o Clostridium, ok? O Clostridium, o problema do Clostridium é o fato dele estar um micro-organismo esporulado, ele libera esporo, que é uma forma de resistência das bactérias, que a gente já falou. A questão dos vírus, a gente vai verificar, mais para frente, a gente vai verificar um problema de vírus que foi encontrado mesmo após, né, você ter passado por mais de 5 vezes, ter feito flushing, que é a limpeza, na verdade, do misturador, né? Que obviamente eu não posso usar um produto químico ali, então eu trabalho com material inerte, geralmente é um fubá, para realizar esse flushing. Então a gente vai verificar que mesmo após a 5ª passagem, ainda havia resíduo de vírus, ok? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E eu tenho os fungos, que o grande problema dos fungos, obviamente, são as micotoxinas, ok? Por que a gente aplica essas boas práticas de fabricação? Primeiro, porque a gente já falou aqui, questão de mídia, né? Então, a questão da mídia, esse é um problema seríssimo, e aí a gente pode, obviamente, pensar em algumas situações. Então, eu tenho aqui, ó, escândalo de rações contaminadas com dioxinas atinge outros países europeus. Então, a dioxina, ela é um composto extremamente tóxico. Então foi verificado que matéria-prima ela foi colocada em um silo e esse silo ele era armazenado com essa dioxina. Então acabou-se, não foi feita a limpeza, né, ideal desse silo, usou-se o armazenamento de matéria-prima ali. Então isso acabou contaminando toda a ração. Né? A gente tem aqui 4 horríveis razões para se livrar imediatamente de ração para animais feita na China. Então aqui tem aquilo que eu falei sobre a melamina, ok? Então perceba, a gente tem isso daqui é um problema sério para a questão de concorrência, porque a partir do momento em que uma empresa que estava bem no mercado, ela aparece na mídia de forma negativa, a outra empresa, a sua concorrente, tem condição agora de entrar com força no mercado. Porque o que vai acontecer? O consumidor, ele deixa de ter acesso, porque ele fica sabendo do que aconteceu, ele fica com receio de continuar usando aquela marca. Ok? Então passa a utilizar da concorrente.
Então ainda tem aqui, por exemplo, aqui foi para chamar, ó, Nestlé faz recall nos Estados Unidos de ração para cães devido a risco de salmonela. Então aqui é o perigo biológico presente na ração, ok? Nós temos ainda, fabricante de ração é obrigado a pagar 12 mil por morte de cão. Então está aqui, ó, o animal chamado Bud era da raça Sharpei e tinha apenas 11 meses de vida quando morreu devido a uma intoxicação alimentar. Ele teria começado a passar mal após ingerir a ração. Então perceba que isso, né, para a empresa, isso é terrível, ok? Terrível. E aí o que acontece? Quando a presença desses perigos, obviamente, vai acabar levando à rejeição, né, por parte do consumidor. E aí o que tem que ser feito com esse produto que ainda está na prateleira? Ele tem que ser completamente destruído. Olha o prejuízo que isso daí não gera para a empresa. Tá aqui, ó, ração contaminada mata mais de 20 cães no Espírito Santo, diz laudo veterinário. Ainda tem aqui, ó, lista de rações contaminadas aumenta a cada recall. Então, perceba que a gente encontra isso facilmente, ok? Esses tipos de situações. Por isso, então, é importante, né, já que esses tipos de coisas chegam até o nosso conhecimento, a indústria ela precisa aplicar essas boas práticas. E para que ela possa ter condição de aplicar essas boas práticas, o que ela faz? Ela passa, então, a utilizar um checklist. Ok? Então, esse checklist ele serve exatamente para verificar a possibilidade desses perigos, verificar se tudo aquilo que vai ser feito vai ser capaz de promover um controle eficiente. Então, esse checklist eu já disponibilizei ele para vocês, assim como eu já disponibilizei a instrução normativa número 4, ok? Bom, aqui, a partir de agora, são alguns diagramas de Sankey. O diagrama de Sankey, ele mostra o seguinte, quanto mais larga for o fluxo, né, quanto mais larga for essa parte aqui, ó, significa que maior é a intensidade dele. Então, por exemplo, olha, dos perigos aqui existentes, olha o que a gente percebe. O que comanda? São os micro-organismos patogênicos. Dos perigos existentes, tal, micotoxinas, infestação por parasitas, né? A própria composição do alimento, que conforme eu falei pode trazer um problema, né? Problema que é o de biocontaminantes, então a amina biogênica, ok? Partículas estranhas, então, sei lá, pode ser uma porca, um caco de vidro, uma asa de barata, presença de metais pesados, né? Resíduos de pesticidas. Olha, dos perigos, olha o que predomina. Os micro-organismos patogênicos, ó, a largura, ok? E a gente verifica que o principal problema dos micro-organismos patogênicos tem origem da onde? Olha bem, perceba que é onde vem a maior largura aqui. De carne de frangos, ok? Então, depois de carne de frangos, eu vou estar aqui, ó, verificando, ó, produtos carnes, né? Então aí entraria as outras carnes, ok? Eu tenho ainda aqui também, ó, derivado de produtos lácteos, tá? O próprio leite e os produtos lácteos, ok? Então seriam as principais fontes. Eu tenho outras também, né? Aqui, ó, proveniente aqui de produtos de pescado, ok? Então aqui esses diagramas de Sankey que eu coloquei aqui é só para vocês poderem dar uma olhada. Dos micro-organismos patogênicos, olha o que predomina. Dos que predominam, sem sombra de dúvida, é a salmonela. E a gente verifica da salmonela qual que é a principal fonte de contaminação de salmonela, de acordo com o diagrama de Sankey. Produto carne de frango, ok? Então eu tenho aqui carne de frango, depois eu tenho as carnes vermelhas aí, depois eu tenho aqui outros produtos, outras categorias, né, de produtos aí, como poderia ser, por exemplo, ovo e por aí vai, ok? Seguido de salmonela vem a listéria. Eu não vou me ater muito a isso daqui, porque é só para poder mostrar para vocês essa questão de perigos, ok? E da salmonela, vocês vão lembrar que a gente discutiu isso lá em microbiologia,
Eu tenho salmonela, a salmonela ela apresenta como sorovar. Então, o principal é a salmonela enteritide, seguida pela salmonela typhimurium. Quando eu não consigo identificar o sorovar dessa salmonela, eu chamo de salmonela SPP, ok? Então pode ser um sorovar qualquer, eu não consegui identificar. Então o que mais predomina é esse daqui, porque às vezes a gente não consegue identificar o sorovar, ok? E a gente vai verificar aqui, ó, as duas principais fontes aqui de salmonela, eles vêm principalmente aqui, ó, de carne de frango, ok? E de carne, de outras carnes, né, que não seja de frango. E aqui ainda mostra ainda, né, o principal país de origem. Aqui, ó. Aqui a gente vai verificar a Polônia, ok? Como principal problema aí. Depois seguido aí da Bélgica, depois a gente tem aí da Hungria, França, ok? A gente tem aqui Holanda e por aí vai, tá? Bom, então aqui mostrando de novo, né? Então, olha, aqui só para poder mostrar o slide anterior mostrava os países que são membros da Comunidade Europeia. E aqui são os principais perigos provenientes de alimentos que não são de países que estão ligados à Comunidade Europeia. E a gente continua verificando que o que predomina realmente são micro-organismos patogênicos. Só que dessa vez, né, quase na verdade, na mesma linha, na mesma quantidade de problemas, de perigos, viriam as micotoxinas, ok? Especialmente as provenientes aqui, ó, de nozes, de amendoins, ok? De sementes, de um modo geral, tá ok? E aqui eu deixei só o glifosato, só para poder mostrar, na verdade, que esse glifosato, quando a gente pensa aqui em resíduos de pesticida, a gente vai verificar que a Comunidade Europeia ela proíbe o uso, na verdade, desses herbicidas, ok? É proibido. E a gente vai verificar que o Brasil ele continua utilizando, ok? Existem 10 herbicidas que o Brasil continua utilizando e que estão na lista dos proibidos lá na Europa. O Brasil continua. E desses, o principal é o glifosato, ok? Então, esse daqui acaba sendo o principal resíduo de herbicida, agrotóxico, utilizado aí na questão do agronegócio. Agora, a gente fala assim, poxa, mas se lá proibiu, o Brasil continua utilizando, pô, mas como assim? Mas, gente, a gente precisa entender também, né? A gente precisa também levar para o outro lado. A questão, obviamente, do clima. Né? O Brasil ele tem um clima que é completamente diferente do clima europeu, ok? Então, lá você tem um maior controle aí de pragas, coisa que às vezes não acontece aqui no Brasil. Então, a gente precisa recorrer a esses agrotóxicos, tá ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui também só para poder mostrar, né? Quando a gente vai então para micotoxinas, a que predomina é a aflatoxina, ó, seguida aí pela ocratoxina e pelo deoxinivalinol, ok? Então a aflatoxina comanda, proveniente principalmente aí de nozes, de sementes, né? Especialmente proveniente da onde, ó? Turquia, ok? Bom. Deixa eu ver se o que tem mais aqui que eu possa falar. Dos alergênicos, então o leite, né? Então alguns produtos do leite podem gerar problemas de alergia. Vamos entender que existe uma diferença de alergia para intolerância, ok? A alergia obrigatoriamente ela envolve a participação do sistema imunológico, ok? Então, às vezes a gente escuta, às vezes a pessoa fala, o meu filho tem alergia ao leite. Se ele tem problema, na verdade, de flatulência, né? Ele tem a questão de diarreia, então não é alergia, é intolerância. Então, cabe, na verdade, para essa pessoa a falta da capacidade dele sintetizar a enzima lactase, que quebra a lactose. Então, essa lactase ela passa ilesa quando ela chega lá no intestino grosso,
ok? Quando ela chega lá no intestino grosso, como você tem aquela microbiota colônica, essa microbiota colônica produz a lactase, ela vai então quebrar a lactose, gerando principalmente CO2, o que vai dar então aquela questão de gases, a questão da diarreia, ok? Então a gente não é certo falar ao meu filho, fulano de tal, ele tem alergia ao leite. Ele pode ter alergia ao leite quando envolve, na verdade, reações no corpo, ok? Então você consegue enxergar que o sistema imunológico entrou em ação para tentar combater aquele antígeno. Então isso é alergia. Na grande maioria das vezes é apenas intolerância à lactose mesmo, ok? Bom, tipo de corpos estranhos, aqui mais um diagrama de Sankey, está acabando, viu gente? Aqui, ó, o que comanda, o que a gente mais verifica de problemas quando a gente se refere a perigos físicos. Então, principalmente, ó, fragmentos de metal, ou então peças, ok? Então, soltou alguma peça da máquina, de um equipamento, isso é o que a gente mais verifica, ok? E aqui a gente verifica, ó, o principal origem vem exatamente aqui, ó, de cereais. Ok? Então pode ser no momento às vezes do peneiramento, da moagem, então pode acontecer a liberação desse fragmento. Depois outra coisa que é muito comum é a gente encontrar fragmentos plásticos ou pedaços, né, de plásticos aqui, ok? E aí pode ser ó, de diversas origens. Principalmente aqui a gente acaba verificando ó, de laticínio, ok? Então, a gente pode ser, por exemplo, às vezes, no momento em que vai ocorrer um invase, ok? Então, no momento de selar, você pode, às vezes, ter uma liberação de um fragmento plástico cair ali. E o terceiro que comanda aqui são fragmentos de vidro, ok? Então, a gente pode ter. Mas, Roberto, de onde é que vem esse vidro, afinal de contas? Gente, embora pareça ser um pouco improvável, mas muitas das vezes a lâmpada, às vezes, ela pode sobreviver uma carga muito alta e ela estourar. Por isso que a gente vai verificar que a instrução normativa número 4, ela coloca lá a necessidade de ter receptáculos para poder não deixar com que esses cacos de vidro eles possam ser lançados no ambiente. Okay? Então a lâmpada ela precisa estar protegida, ok? Porque qualquer estouro de uma lâmpada, todos aqueles cacos de vidro vão ficar presos dentro desse invólucro, ok? Então isso é a coisa que a gente mais verifica aqui. Aqui continua, né, ainda com predominância de micro-organismos patogênicos, ó, e aqui o que eu quero chamar a atenção é o quê? Micro-organismos patogênicos sendo proveniente principalmente da onde, hein? Olha lá, principalmente de ração. Principalmente de ração, ok? E a gente vai verificar aqui, ó, a grande maioria desse problema são de outros países que eles não conseguiram identificar. Mas a gente tem aqui uma grande concentração proveniente da Alemanha, proveniente da Rússia, ok? Então, ó, do Brasil, o Brasil aparece aqui, ó, mas numa proporção menor, ok? Ainda bem, tá? Então é isso que a gente precisa levar em consideração. Bom, e aqui eu vou encerrar, porque nós já demos toda essa ideia sobre a questão de perigos, eu já disponibilizei para vocês alguns materiais lá na forma de PDF, então vocês têm agora um material bom para que possam fazer uso, né, na confecção, na elaboração daquele texto colaborativo. Tá ok? Pessoal, eu agradeço muito vocês, ok? E qualquer coisa que vocês precisem, vocês podem agora mandar uma mensagem para mim, tá ok? Então, até lá, um abraço para vocês, tchau, tchau.